Você já parou para pensar que talvez a sua vida ideal já exista? E não em um futuro distante, mas agora, só que em outra frequência. Vivemos acreditando que a vida segue uma ordem: nascer, estudar, trabalhar, conquistar, para só depois ser feliz. Mas, e se tudo isso for uma ilusão criada pela nossa mente? Existe uma realidade onde você já é próspero, já é amado, já é livre. E o único motivo de você ainda não viver isso é porque está vibrando na estação errada. Não é o como que manifesta, é o quem. Se você ainda tenta mudar a vida sem mudar quem você está sendo, talvez esteja tentando abrir a porta certa com a chave errada. Por que repetir afirmações positivas muitas vezes não funciona? O que significa realmente ser antes de ter? E como mudar de identidade mesmo quando tudo à sua volta continua igual? Antes de responder, a gente precisa quebrar uma lógica muito antiga e voltar ao ponto onde tudo começa: a forma como você existe. Para compreender o processo de manifestar uma realidade que já existe, é preciso, primeiro, romper com uma das crenças mais enraizadas da nossa cultura: a ideia de que a vida é linear. Você nasce, cresce, estuda, trabalha, conquista e só então alcança aquilo que deseja. Mas, e se essa ordem fosse uma ilusão? A vida não é linear, ela é quântica. Isso significa que o tempo, tal como vivemos, é uma construção. A realidade não é uma linha reta que você percorre do ponto A ao ponto B. Ela é um campo de infinitas possibilidades, todas coexistindo agora. Você não caminha até sua nova vida, você se sintoniza com ela. E é aqui que surge a diferença entre dois modos de existir: a mente que vive no como, sempre tentando controlar, prever, analisar, e o coração que vibra no já é, onde não há dúvida, apenas presença. A mente quer saber como tudo vai acontecer, mas a realidade quântica não responde ao como, ela responde ao quem. Quem você está sendo agora? Essa é a pergunta-chave. Porque o você ideal, aquele que vive em abundância, liberdade, amor, já existe. Ele não é uma invenção do futuro, ele é uma frequência no campo. Imagine o universo como uma estação de rádio. Cada versão de você transmite em uma frequência específica. Se você quer ouvir a estação da confiança, não adianta sintonizar na insegurança. É por isso que repetir afirmações sem mudar a vibração não funciona. Você pode dizer, sou próspero, 1000 vezes. Mas se por dentro você ainda sente medo de faltar, é essa frequência que o universo capta. E para ilustrar essa ideia, nada melhor que uma metáfora poderosa extraída do universo de Harry Potter. A sala precisa só aparece quando o bruxo é a pessoa que precisa dela. A sala precisa é um espaço mágico que se materializa conforme a necessidade de quem a busca. Mas ela só aparece quando o bruxo é a versão que realmente precisa dela, não quando ele quer ou espera. Essa analogia resume o cerne da manifestação quântica. A realidade responde à sua identidade, não ao seu desejo. Você não recebe a sala porque precisa, recebe porque se tornou quem a acessa. Esse conceito está diretamente ligado ao chamado colapso de possibilidades quânticas. Em linguagem simples, o universo é um campo infinito de realidades possíveis, e, a cada momento, sua vibração colapsa uma delas, em experiência concreta. Se você vibra medo, colapsa a realidade do medo. Se vibra abundância, colapsa a realidade da abundância. Não se trata de criar a realidade do zero, mas de habitar aquela que já está disponível. Você não precisa criar, você precisa lembrar. Essa lembrança não é racional, ela é vibracional. É quando você sente que já é, mesmo que ainda não veja. E, paradoxalmente, é esse sentir que faz com que você veja. A lógica linear quer ver para crer, mas a lógica quântica exige o contrário. Você precisa crer para ver. E isso nos leva a um ponto decisivo. Você não pode manifestar algo enquanto está vibrando o oposto disso. Essa é uma das maiores armadilhas da busca por mudança. Tentar mudar a vida permanecendo com a mesma identidade.
O salto quântico não é externo, ele é um salto de identidade. Você não muda de realidade ao mudar de lugar, de profissão ou de relacionamento. Você muda de realidade quando muda quem você é, nesse exato momento. E a pergunta que fica é: se tudo já existe agora, quem você precisa ser para acessar a sua nova realidade? A maioria das pessoas acredita que, para mudar de vida, é preciso fazer algo diferente. Mudar hábitos, rotinas, ações. Mas o que quase ninguém percebe é que nada muda de verdade enquanto a identidade continua a mesma. Você pode acordar cedo, praticar meditação, fazer planejamento estratégico e até repetir mantras motivacionais. Mas se, internamente, ainda se vê como alguém limitado, carente, sem valor, a realidade continuará espelhando essa identidade. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Esse é o primeiro passo da manifestação consciente. Entender que trocar de comportamento, sem trocar de identidade, é como pintar uma parede mofada. A aparência muda, mas a essência continua deteriorada. 1. Troca de identidade versus mudança de comportamento. Você não é o que faz, você é o que encarna. A mudança real acontece quando você deixa de agir como alguém que quer mudar e começa a ser a pessoa que já vive aquilo que deseja. O mundo externo não responde ao seu esforço, responde à sua vibração. E a vibração é definida pela identidade que você sustenta. 2. O erro de esperar sentir para ser. Outra armadilha comum é condicionar o sentimento à realidade externa. Pensamos: quando eu conseguir o emprego, aí vou me sentir confiante. Quando encontrar o amor, aí vou me sentir amado. Mas o campo quântico opera em lógica inversa. Você precisa se sentir confiante antes. Você precisa se sentir amado antes. É esse sentimento que sintoniza a nova realidade. Você precisa ser agora o que quer experimentar depois. Você não sente porque conquistou. Você conquista porque sentiu. 3. A escolha do eu que já vive aquilo. O segundo grande passo da manifestação é a escolha consciente da identidade. Imagine que você já vive a realidade que deseja. Como você se sente? Como se comporta? Como respira? Como anda? Como fala? Agora escolha incorporar essa versão de você. Exemplo: não diga quero ser confiante. Diga eu sou aquele que é confiante. Mesmo que seu corpo trema, mesmo que sua voz fale, encarne essa versão com consistência. Você não precisa acreditar nisso racionalmente. Precisa apenas sentir como se fosse verdade agora. É assim que se muda de frequência, sentindo antes de ter. 4. Consistência vibracional. Esse é o ponto onde muitas pessoas se sabotam e nem percebem. Você decide agir como alguém próspero. Compra roupas melhores, fala com mais postura, sorri. Mas por dentro, ainda sente medo de faltar dinheiro. A vibração não acompanha a ação. Você não pode manifestar algo enquanto está vibrando o oposto disso. A manifestação exige consistência vibracional. Se você deseja amor, vibre amor. Se deseja liberdade, vibre liberdade. Não apenas nas palavras, mas no campo energético que você sustenta. É aí que a mágica acontece. O universo responde ao que você vibra, não ao que você diz querer. 5. Treinamento diário de ser. Manifestar uma realidade que já existe não é um ato único, é uma prática, um exercício de encarnação diária. Isso significa criar, intencionalmente, espaços na sua rotina para habitar o você da nova realidade. Ferramentas como meditação dirigida para sintonizar o sentimento da nova identidade, autoafirmações alinhadas, frases que reforçam o ser, não o querer, encenação consciente, atuar como se você já fosse quem deseja ser, não como uma farsa, mas como um ensaio energético. Um exemplo prático:
Imagine que uma mulher chamada Clara. Ela quer atrair um relacionamento saudável, mas sempre acaba em ciclos de rejeição. Na terapia, percebe que, apesar de dizer que quer amor, ainda vibra abandono. Um dia, ela decide mudar. Não suas ações, mas sua identidade. Ela começa a viver como se já fosse amada. Passa a se vestir com mais carinho, prepara suas refeições com mais presença e fala consigo mesma com gentileza. Clara parou de buscar amor fora. Ela se tornou amor. E então, o mundo respondeu. Manifestar uma realidade que já existe não é sobre alcançar algo no futuro. É sobre alcançar a versão de você que já vive isso no agora. E isso exige presença, decisão e consistência vibracional. Porque no fim das contas, o universo não diz amém aos seus pedidos. Ele simplesmente reflete o que você já é. Tudo o que você deseja já existe. Não em algum futuro distante, mas agora, em uma frequência específica, esperando que você se sintonize. A pergunta não é mais, como eu crio essa realidade? A pergunta é, quando eu vou começar a ser quem já vive nela? Porque desejar é fácil, esperar é cômodo, mas encarnar o novo eu exige coragem. Coragem de soltar quem você era. Coragem de sentir antes de ver. Coragem de escolher sem garantias. E, acima de tudo, exige presença. A cada dia, a cada escolha, você está dizendo ao universo: esta é a identidade que eu sustento. E o universo, como um espelho perfeito, responde: então esta é a realidade que você viverá. Você não manifesta o que deseja no fundo do coração. Você manifesta o que vibra nas entrelinhas do seu ser. Por isso, o convite agora é direto. Pare de buscar. Comece a encarnar. A realidade que você quer não vai chegar, porque ela não vem até você. Ela emerge de você, quando você se torna quem já a vive. Então, feche os olhos por um instante. Respire fundo e pergunte a si mesmo com honestidade: quem eu escolho ser agora? Não amanhã, não quando tudo melhorar. Agora, porque a mágica da manifestação não está no tempo, está na decisão vibracional que você toma neste instante. Não se trata de fazer, se trata de ser. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu momento de parar de esperar e começar a lembrar. Lembrar que a sua realidade ideal já está aqui. A única coisa que falta é você habitar o você que já vive nela. Comenta aqui, quem você escolhe ser a partir de agora?